Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 11. Exatamente, lição de número 11 do dia 14 de junho de 2026, que por sinal é o dia do pastor. A todos os pastores que vão ouvir esse vídeo dessa aula, que Deus possa abençoar a sua vida. E em especial ao nosso pastor setorial que nos apacenta aqui no setor, pastor Eliakim. Deus possa abençoar a sua vida aqui, o setor de Santa Isabel, setor 59. E o nosso pastor presidente desse grande campo aqui de São Paulo, pastor, muito digno pastor, né? Excelentíssimo pastor, por que não se dizer? Pastor José Wellington Bezerra da Costa, que Deus possa abençoar a sua vida, nos pastoreando aqui no campo São Paulo. Que Deus também possa abençoar a vida do nosso pastor presidente da CGADB, pastor Wellington Bezerra da Costa. Que Deus possa abençoar a vida desses três pastores que nos apacentam. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. E do nosso querido, né? Em especial, mais do que especial, já são aí, que Deus venha abençoar cada dia mais a sua vida, né? Mais 90 anos aí falando do amor de Jesus, nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, e é o nosso pastor presidente aqui do campo, do grande campo aqui de São Paulo. Que Deus venha abençoar a sua vida. Muito bem. E vamos então ao título da lição número 11, Jacó, de enganador a homem de honra. Às vezes a gente tem um discernimento da palavra honra, se é a mesma coisa no vocabulário da língua portuguesa e a mesma coisa do hebraico, né? No aramaico, no grego. Então nós trouxemos aqui o significado no hebraico bíblico. Hebraico bíblico. A palavra honra vem da palavra kabed, no hebraico bíblico, que significa literalmente dar peso a alguém. A pessoa está sem peso nenhum. Ou seja, está sem honra nenhuma. E ele recebe aquele peso, recebe aquela honra. Significa dar peso a alguém. Vem da palavra hebraica kabed. No nosso vocabulário grego, que foi escrito no Novo Testamento, no grego koiné, vem a palavra honra, vem na transliteração do hebraico para o grego agora como timé. Não time, timé. Significa valor, estima e respeito. Isso foi o que Jacó ganhou. Ganhou peso. Ganhou peso no seu nome. Ganhou respeito, ganhou estima, ganhou honra, ganhou valor. Olha que coisa maravilhosa. Também outra palavra aqui que faz parte agora da verdade prática, porque a verdade prática vai dizer o seguinte, eu vou ler ela novamente na íntegra. Somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Muito bem. O que é caráter? Somente Deus pode transformar o caráter. Aí a pessoa fala, o que é caráter? A pessoa fica bolando um monte de ideias. Então, eu vou te desmistificar o que é a palavra, o que significa a palavra caráter. Caráter é um conjunto dos traços de um indivíduo, conjunto de valores, conjuntos que ele foi ensinado, na qual nós dar-se a entender que é algo precioso. Isso é o que o ser humano carrega. Esse é o caráter do ser humano. Aí os psicopedagogos vai nos dizer, se tiver algum psicopedagogo assistindo, vai nos dizer que o caráter de um ser humano ele é formado até os 7 anos de idade somente. Exatamente. E dos 7 até os 12, na adolescência, vai criando força no seu caráter. Mas é até os 7 anos de idade. Aí o ser humano fala assim, nasceu ruim, vai ficar ruim. Não. Com Deus não tem isso. Jacó já era um homem adulto, já tinha família. E Deus modelou o caráter dele adulto. O único que consegue modelar o caráter do ser humano, transformar o caráter do ser humano, eu vou lhe dizer quem é. É aquelas 5 letrinhas preciosas que nós carregamos no nosso coração. Nós chamamos quando nós precisamos, no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de alegria também. Jesus Cristo. Ele é um modelador de caráter. E Jacó teve o seu caráter transformado. Coisa maravilhosa, né? Só Deus transforma o caráter do ser humano. Vamos fazer a leitura bíblica em classe que está em Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 ao 31, que vai dizer o seguinte:
E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele, um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Falou a verdade, hein? Não mentiu o nome dele. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas meu nome? E abençoou ali. Então não quis falar o nome. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Peniel significa, depois eu vou falar o que significa aqui. É muito lindo o nome Peniel. Peniel significa assim, que a maioria dos nomes, você vê na Bíblia assim, aqui está Peniel. Então, tem El. A maioria dos nomes, quando termina em El, não todos, não estou falando como regra total, totalista, mas eu estou falando como regra geral. A maioria dos nomes na Bíblia que termina com El tem um significado. Tem um significado que traz uma mensagem, exatamente. Samuel, Daniel. Alguns nomes da Bíblia, como termina com El, tem alguns significados que trazem uma mensagem. E Peniel tem um significado. Vamos lá. Que aqui tem um sufixo, né? Tem um sufixo el, que nós chamamos também de morfema, que é um adicional no fim das palavras. Muito bem. Então, nós vamos saber que Peniel tem o seu significado, face, a face de Deus. Pene, vamos lá. Pene, a face de Deus. El, Deus. Pene, a face de Deus. El. Então, por isso que ele fala, tenho visto Deus face a face. Por isso que ele deu o nome Peniel. Esse é o significado de Peniel. Mas é um sufixo. Algumas palavras também trazem um morfema no fim ali. O el, que traz um significado de uma mensagem. Muito bem. E chamou aquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face. É o significado, já trouxe o significado. O próprio versículo já trouxe o significado. E a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava, olha só, e manquejava da sua coxa. Então não foi só um sonho, não foi só uma revelação. Foi algo real que aconteceu na vida de Jacó. Ele sonhou sim, mas foi um sonho real que Deus deu a ele. Muito bem. Outra coisa muito importante que nós temos aqui que frisar é que o seu nome foi trocado realmente. De Jacó para Israel. Deus deu honra a Jacó. Por quê? Porque até hoje a nação eleita, a nação santa que Deus classificou como uma nação separada é Israel. Israel é esse nome que deu-se a Jacó. Aí veio o significado aí desse nome tão forte até os dias de hoje, Israel. Israel é um nome bíblico e é um nome dado para Jacó. Trocou-se o seu nome. Muito bem. Então, você vê que realmente Jacó, ele recebeu algo muito precioso que muitos almejam e sonham em ter, chamado honra. Glória a Deus. Como eu comento pontos precisos, vamos lá ao ponto preciso aqui do primeiro tópico. O amor de Jacó por Raquel era grande e seu trabalho era lucrativo. Para Labão, né? Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos por ela. Ou seja, por quê? Porque a tradição judaica dá-se a entender. Estudando a tradição judaica, a Bíblia também vai dizer algumas coisas, mas se estudando ali o Talmud, estudando a Midrash, estudando alguns livros judaicos, você vai entender que na tradição judaica, a primeira a se casar era aquela que nasceu primeiro. E como o pai ia dar a mão da caçula para Jacó só porque ele gostava? Não, ele fez aquilo que a tradição fazia. E nós vemos que Jacó, ele amava
tanto Raquel, ele também amava Léia, mas ele amava tanto Raquel que ele trabalhou mais 7 anos por amor à filha de Labão, chamado Raquel. E Deus abençoou muito esse casamento. Deus abençoou muito. Vamos lá, né? Apesar de seus filhos, melhor dizendo, apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor. E seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Aí vem os nomes, né? Você procurar na Bíblia, você vai ver que são 12 tribos descendentes exclusivamente de Jacó. Jacó, que é filho de Isaac, que é neto de Abraão, que Deus fez a promessa para Abraão. E foi através de Jacó, do seu neto, que se cumpriu realmente ali. Aquelas tribos já nasceu espalhando sobre Israel, sobre aquela terra de Canaã, que posteriormente vieram a ser conquistadas por eles. Glória a Deus, que Deus venha abençoar também a sua família, meu amigo. Deus possa abençoar a sua vida. Que os seus filhos possam ser bênçãos, que os seus netos possam ser bênçãos, que a sua vida venha a ser bênção. Em nome de Jesus, assim como Deus fez na vida do patriarca Abraão, Isaque, e agora estamos falando de Jacó, de enganador a homem de honra. Deus abençoou os seus filhos, as 12 tribos que descenderam exclusivamente dos seus filhos. Glória a Deus. Vamos lá. Labão pede que Jacó o continue servindo e faz uma nova proposta ao genro, pois estava vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. Eu falo muito isso aí. Tem muita gente que fala assim: eu vou para Los Angeles, porque Los Angeles é o lugar. Eu vou para Nova York, porque Nova York é o lugar. Aí outros falam assim: eu vou para Madrid, porque Madrid realmente é o lugar. Não, eu não vou para Madrid, eu vou para Israel, vou morar em Israel, porque Israel é uma terra abençoada, onde Jesus pisou, onde Jesus fez os milagres. Muito bem. Aí outros falam assim: eu não vou ficar em lugar nenhum, vou ficar onde eu estou mesmo. Exatamente. Não é o lugar que você vai ser abençoado, não é por causa do lugar. O lugar vai ser abençoado por causa de você. Eu vou repetir. Não é o lugar que você está que vai trazer a bênção para a sua vida. Não, não, não. Não é o lugar. Você já viu o caso de Ló e você já viu o caso de Abraão. Posteriormente, nas lições antepassadas aí. Muito bem. Então, não é o lugar que traz a bênção, mas é você que traz a bênção para o lugar. Quando o ser humano começa a entender isso, ele pode morar em qualquer lugar. Ele vai ser abençoado do mesmo jeito. O lugar vai ser abençoado se ele pisar naquele lugar. Por quê? Porque Deus abençoa a sua vida, o seu trabalho, das suas mãos, dos seus pés. Que Deus possa te dar cada dia mais bênçãos aonde você se encontra, meu amigo. Lembra disso. Aonde pisares as plantas dos seus pés, Deus vai abençoar aquele lugar. Não porque o lugar é que vai fazer você, mas é você que vai ser o abençoador daquele lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ponto preciso agora do terceiro subtópico, do terceiro tópico, nós dizendo, que é onde vai o terceiro tópico. Eu vou para o terceiro aqui, ó. Jacó no Val de Jaboque. Vamos lá. Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens. Um pequeno exército, mas grandes guerreiros, porque eram 400 valentes ali que estavam vindo com o seu irmão. Agora que ele tinha acabado de enganar e agora estava vindo encontrar Jacó. O bicho vai pegar agora. Vamos ver se vai pegar? Vai lá. Em meio a situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar socorro divino e levar os olhos aos céus. Por quê? Porque é dos céus que vem o nosso socorro. A Bíblia nos diz, não é eu que estou dizendo, a Bíblia nos diz que Jacó, ele foi abençoado. Ele foi o abençoador, porque Labão, eu não vou ler aqui os tópicos que passaram, mas Labão foi abençoado por causa de Jacó. Nós vemos que Labão ele fez muitas trapalhadas com Jacó, ele enganou muito Jacó. Enganou Jacó. Aqui os tópicos anteriores está dizendo aqui, que é no segundo tópico, está dizendo o quê? Que ele pegou e enganou Jacó, falando, você vai ficar só com essas malhadas. Deus abençoava. Aí daqui a pouco Deus trocou de novo, Deus abençoou a vida dele também naquela troca. Agora você vai ficar só com as lisas, não quero saber de mais nada.
Deus, agora você vai ficar só com as salpicadas. Deus abençoava. Toda vez que Labão tentava enganar Jacó, Deus o abençoava. Você é o abençoador, meu amigo. Entenda isso. Não fica correndo atrás de profecias, não fica correndo atrás de revelação, embora seja bom. Não fica correndo atrás de mensagens, não fica correndo atrás de coisas que às vezes você pensa que é o abençoador é aquele ser humano. Não, meu amigo. Somos todos comedores de angu, feijão e arroz. Somos todos pó e voltaremos ao pó. Quem abençoa é Deus. Se nós tirarmos o Espírito Santo, se nós tirarmos a vida espiritual que nós estamos vivendo, se tirarmos a espiritualidade de nós, e eu falo para você, se tirar a espiritualidade de qualquer ser humano, eles ficam estagnados, eles não fazem mais nada. Por quê? Porque quem faz é Deus. Então o abençoador é Deus. Deus usando a vida, o vaso, a varoa, Deus usando a vida do varão, Deus usando a vida daquele servo. Mas não podemos ficar correndo atrás de bênçãos. Vamos naquele versículo. E as bênçãos te alcançarão quando ouvires a voz de Deus. As bênçãos nos alcançam. Não é nós que vamos alcançar a bênção. Correr, vamos correr, vamos correr. Não, não. As bênçãos que vão nos alcançar. Ou seja, é como se fosse uma mochila. Eu falo muito bem isso aí. É como se a pessoa estivesse carregando uma mochila. A bênção está atrás de você, mas ela está nas suas costas, está grudada em você. Você não precisa correr atrás de bênçãos. Glória a Deus. E agora está vindo o irmão de Jacó. Agora está vindo seu irmão Esaú. Está vindo furioso. A Bíblia nos diz que agora ele está vindo com 400 homens. Eu vou ler aqui o versículo, eu estou com a minha Bíblia. Eu gosto sempre de mostrar a Bíblia, porque tem muita gente que não faz mais uso da Bíblia, não gosta de nem ler a Bíblia. Para a misericórdia de Deus, eu já li a Bíblia algumas vezes, muitas vezes. Tem livros que eu li mais de 100 vezes, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tem livros na Bíblia, eu sou novo ainda, não vou falar a minha idade, mas eu sou novo. Tem livros na Bíblia que eu li mais de 100 vezes. Que Deus, ele abençoe a sua vida também, e que você venha ler e gostar da Bíblia. Ler e gostar de ler a Bíblia, examinar a Bíblia. Rabisca a Bíblia, vai, marca aquele ponto que você está querendo. Tem gente que não gosta, não pode rabiscar a Bíblia. Não, faz um tracinho lá que você gostou daquele versículo, mas leia, examina, coma a Bíblia, literalmente falando. Não é para você mastigar, comer as páginas da Bíblia. Não, não. É para você comer as palavras como se fosse um alimento e guardar elas na placa do seu coração. Gênesis 32, 6 vai dizer o seguinte: E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú. E também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Você viu? Estava vindo agora o homem furioso. Mas diz a palavra de Deus, que Deus ele teve tão misericórdia de Jacó, que agora é Israel, que o seu irmão não fez mal algum. Diz a palavra de Deus. Não está na lição, completamente na lição, mas está na Bíblia. E a Bíblia é bem detalhada em dizer que ele chorou ao ver Israel, que agora o seu nome está trocado. Ele chorou ao ver Jacó. Ele chorou. Ele ficou choramingando. Ele falou: Não, não ia fazer mal para você, não. Eu queria tanto te ver, queria tanto te encontrar. É assim, meu amigo. Por quê? Porque nós vemos que Jacó, ele separou metade da sua família para um lado, metade de outro. Porque ele falou assim: se Esaú tentar exterminar a minha descendência aqui, o outro escapa, o outro foge. Ele fez. Jacó era um homem inteligente. Temos que assumir que inteligência, como eu sempre falo, inteligência é aquela pessoa que nasce inteligente. Não tem como você ir na faculdade e buscar inteligência. Você vai buscar nada. Inteligência não. Você vai buscar conhecimento. Sabedoria é de Deus. Tiago vai dizer isso. O apóstolo Tiago. Mas inteligência, a pessoa nasce inteligente. Jacó nasceu inteligente. Ele tinha uma sabedoria acima da média e mais do que Esaú, por sinal. Ele era mais inteligente, nasceu mais inteligente. Deus deu sabedoria, deu. Ele teve alguns conhecimentos durante a sua vida, teve, mas ele nasceu inteligente, realmente. Por quê? Porque nós vemos que ele separou e não precisava daquilo, porque Esaú foi lá e o abraçou, pediu perdão, eles perdoaram. E às vezes precisamos fazer isso. Você, meu amigo, tem alguma advência com alguém aí, tem algum desentendimento, é hora de perdoar, é hora de tirar essa amargura do seu coração.
É hora de tirar essa tristeza do coração, perdoar, porque quem perdoa, eu falo sempre isso, quem perdoa libera aquele peso, aquele fardo que está. Ah, mas o outro não quis perdoar. Aí é o problema dele, é o particular, ele e Deus, mas você perdoou. E eu falo sempre isso. Melhor do que ser o ofensor é ser o ofendido. Por quê? Porque mesmo você sendo ofendido, você perdoa. Às vezes o ofensor nunca irá te perdoar, mas Deus vai tratar com ele e daqui a pouco ele vai pedir perdão para você também. Mas se você tiver algo com alguém, meu amigo, é hora de pedir perdão. Glória a Deus. Olha Deus falando aí, ó. Tópico 3 ainda, e vamos quase na conclusão já. Há momentos em que uma oração sincera basta para Deus, para que Deus responda. Jeremias 33:3. Mas há situações que exigem perseverança. Orar, interceder e jejuar. Mesmo sem resposta imediata, nessas horas devemos agir como Jacó, que lutou em fé e declarou: Não te deixarei ir se me não abençoares. Gênesis 32:26. Vemos aqui perseverança, constância. Vemos um homem perseverante. Vemos um homem constante naquilo que ele estava pleiteando naquele momento, daquela luta com aquele anjo, que ele mesmo declarou que era o próprio Deus. E ele falou: eu vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Por quê? Porque ninguém pode contemplar Deus na sua essência. É como essa luz que eu estou vendo agora, é uma luz natural, energia elétrica, está vindo de uma hidrelétrica ou de uma radiação ou solar, né, ou placa solar, enfim. Mas você tenta olhar para o sol é um reflexo esplendoroso, porque você não contempla o sol mesmo na sua essência. O que você vê através da atmosfera é os reflexos dos raios solares, porque se o ser humano olhar para o sol mesmo, o sol é uma bola de fogo. 1000 vezes o tamanho da Terra, diz os cientistas. Então é muito grande, mas você vê que você não consegue olhar para o Sol. Para essa lâmpada eu consigo olhar, para a luz solar eu consigo olhar, mas para o Sol não consigo olhar. Eu falo que Deus é muito mais forte que o Sol. Você não consegue olhar para o Sol nitidamente com as suas bolinhas do olho. Imagine você olhar para Deus. O ser humano não consegue. Primeiro que Deus nem pisará nessa terra contaminada na sua essência, na sua santidade plena. Por quê? Porque a terra não suportará a santidade plena que Deus vem na terra. Então a terra precisa ser transformada e ele vai fazer isso para nós poder habitar com ele. Glória a Deus. No reino milenial, muito bem, ali é um parâmetros da escatologia que não cabe a mim explicar aqui porque a aula é outra coisa, mas o reino milenial, que será logo após o arrebatamento, que será logo após as bodas do Cordeiro, que será logo após também o tribunal de Cristo, que é antes da boda do Cordeiro, né, que é o dos galardão, que será logo após ali a guerra das nações, por que não dizer o juízo das nações, que será logo após a guerra do Armagedon. Aí Jesus vai purificar e vai reinar 1000 anos aqui na Terra. Mas aí é um parâmetro escatológico e nós não podemos explicar agora porque leva um tempo. Mas Jesus, ele vai reinar realmente. Glória a Deus por isso. Como esperamos ansiosamente este dia. Mas falando de Jacó, você viu como Deus ele é misericordioso? Um homem que era enganador, um homem que era usurpador, inteligente. Opa, eu vejo facilmente assim em alguns personagens bíblicos que além de Deus na vida do ser humano, o camarada era inteligente. Pode tirar o chapéu. Jacó era um homem também inteligente. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia aonde ele ia. Ele não dava murro em ponta de faca nenhuma. Quando ele fez aquela troca com o seu irmão Esaú, ele sabia o que ele estava fazendo aquela troca. Ele sabia o que ele estava tendo. A primogenitura é algo ficto. É algo que eu não posso palpar, que eu não posso pegar, mas ele sabia o que era aquela tradição judaica. Ele sabia. Nitidamente ele sabia. Quando ele foi ali, passou-se por Esaú para receber a bênção de Jacó, ele sabia o que era a bênção de um patriarca como Isaac. Ele sabia. Ele sabia muito bem. Ele era um homem inteligente. Mas a inteligência, eu falo sempre isso, tem pessoas que usam a sua inteligência para o mal. Quem dera se o ser humano ele usasse toda a sua capacidade bélica de pensamento, de raciocínio, de criação, de
né, factuar um pensamento, depois materializar esse pensamento que ele pensou em benefício à sociedade. Oh, meu amigo, o ser humano faria coisa extraordinária. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que caminham, que landeiam, que pensam, que evacuam seu pensamento somente para as coisas efêmeras, somente para as coisas maléficas. Mas esse homem tinha esse nível de pensamento. E agora Deus deu algo para ele que o ser humano ele precisa buscar. Deus deu honra, mudou o seu caráter, mudou a sua conduta. Dizem a psicopedagogia, como eu principiei essa lição, dizendo que até os 7 anos está formado o caráter de uma criança, está formado. Na adolescência, só vai replicar aquilo que ele formou aos 7 anos. Mas Deus não tem idade. 70, 80, 90, 50, 40, 30, 20, 15. Deus transforma caráter. Que Deus venha abençoar a sua vida, meu amigo. Que Deus possa abençoar a sua aula. E lembre-se, que Deus venha abençoar a vida dos pastores, a nossa vida, a minha vida e de todos os pastores que pastoreiam e aqueles também que têm não um título, mas o cargo também de pastor, que está aí ajudando, é um pastor auxiliar, é um líder de uma congregação. Tem muitos pastores que não pastoreiam igrejas, mas eles são exímios líderes, são auxiliares dos seus pastores. Que Deus possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus.